A Groenlândia não é um território sem dono. Aliás, há muito tempo não é. Palco de disputas antigas, o povo conseguiu manter-se firme em suas tradições de cultura, mesmo sob as rédeas da Dinamarca, que agora pode perder o cargo de CEO daquela que é considerada a maior ilha do mundo. Será que Trump conseguiu o que queria? A Groenlândia se ergue no extremo norte do planeta, com suas costas tocando o Oceano Glacial Ártico, o Mar da Groenlândia, o Atlântico Norte, o Mar de Labrador e a Baía de Baffin. Embora geograficamente faça parte da América do Norte, a Groenlândia manteve por mais de 1000 anos laços profundos com a Europa, especialmente com Noruega e Dinamarca. Os povos que viviam nas regiões polares, os Inuits, ocuparam a ilha de forma intermitente ao longo de 1500 anos, vindos do atual Canadá. No século X, exploradores nórdicos se estabeleceram no sul da ilha, então desabitado, e ali permaneceram por aproximadamente 4 séculos, até desaparecerem no final da Idade Média. Já no século XIII, os Inuits chegaram e fincaram raízes duradouras. Séculos depois, navegadores portugueses em busca de uma rota setentrional para a Ásia ajudaram a desenhar os primeiros mapas da costa groenlandesa. No século XVII, exploradores dano-noruegueses retornaram, encontraram os antigos assentamentos abandonados e restabeleceram uma presença escandinava permanente. A história política da ilha mudou em 1814, quando a separação entre Dinamarca e Noruega colocou a Groenlândia sob a coroa dinamarquesa. Em 1953, deixou oficialmente de ser colônia e passou a integrar o Estado dinamarquês. A autonomia começou a ganhar forma em 79, com a criação do governo regional, e foi ampliada em 2008, quando os groenlandeses aprovaram a Lei de Autogoverno. Desde então, o executivo local, Naalakkersuisut, que quer dizer governo, assumiu gradualmente diversas responsabilidades, enquanto a Dinamarca manteve o controle sobre áreas-chave como defesa, política externa e cidadania e moeda. A Groenlândia conta com um número baixo de habitantes, e não é por menos. São cerca de 56 mil cidadãos, a maioria inuit. Antigamente eram chamados de esquimós, mas esse termo foi abandonado por ser pejorativo, já que significa primitivo ou comedor de carne crua. A população fica concentrada principalmente na capital do território, Nuuk. É o maior centro urbano, político e econômico da ilha. A esses cidadãos, o governo oferece gratuitamente educação pública de qualidade, desde o ensino básico até níveis mais avançados, por meio da Universidade da Groenlândia. Sistema de saúde universal, com atendimento médico gratuito a qualquer cidadão nato. Políticas sociais amplas, seguindo o modelo escandinavo, incluindo proteção social e direitos civis avançados. E também alinhado aos padrões dinamarqueses, a Groenlândia mantém os direitos LGBTQ amplamente garantidos. Em resumo, a Groenlândia possui pouca gente, muito gelo, mas um modelo social bem robusto, quase um estado de bem-estar social ali, no meio do Ártico. Mas não foi isso que atraiu Donald Trump, com certeza. Nos últimos anos, a Groenlândia passou a ocupar um lugar central no tabuleiro geopolítico. O degelo acelerado pelo aquecimento global, a riqueza em recursos minerais e sua posição estratégica entre a América do Norte, a Eurásia e o Ártico tornaram a ilha um ativo de enorme valor para a Dinamarca, a OTAN e a União Europeia. A partir de 2025, a pressão diplomática dos Estados Unidos para adquirir o território trouxe a chamada crise da Groenlândia para o centro das atenções internacionais. E não se trata de invadir e tomar o território para si. Trump está oferecendo comprá-lo. Mas por que o interesse? Segundo o próprio presidente norte-americano, But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States.
Será mesmo que o interesse de Trump está focado somente na segurança da Groenlândia e, de carona, da Dinamarca? Segundo ele, todo aliado da OTAN tem a obrigação de defender seu próprio território. E no atual cenário geopolítico internacional, não há outra nação do mundo mais capacitada que os Estados Unidos para defender esse território. Num determinado momento, Trump citou a invasão alemã no território dinamarquês durante a Segunda Guerra Mundial. Disse que isso foi só um exemplo do que poderia acontecer com o país e com a Groenlândia em caso de uma ampliação dos conflitos que atualmente acontecem no mundo e que podem envolver mais países europeus. O presidente americano ainda acrescentou que os Estados Unidos foram compelidos a enviar suas forças para manter o território da Groenlândia sob um alto custo. Os alemães, segundo Trump, tentaram invadir a ilha, mas não conseguiram. Mas o que Trump não disse foi que, mesmo sob domínio alemão, a Dinamarca foi usada como um modelo de ocupação cooperativa pelos nazistas, já que nos primeiros anos o país manteve um status incomum entre os países ocupados. O rei Cristiano X permaneceu no país e o governo dinamarquês continuou funcionando, ainda embora sob forte controle alemão e servindo de meio de propaganda. Em seu discurso, Trump ainda disse que os Estados Unidos lutaram pela Dinamarca como ninguém para salvar a Groenlândia de cair em mãos erradas. Desde aquela época, os Estados Unidos mantêm bases militares na Groenlândia. É o nosso grande pedaço de gelo, disse Trump, já assumindo a administração da ilha precocemente. Ele ainda acrescentou: But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? Trump alertou também sobre o fato de que os Estados Unidos e o mundo enfrentam ameaças muito maiores ultimamente, como nunca houve na história, devido aos mísseis altamente letais e também o poderio nuclear mundial, armas de guerra sobre as quais ele não poderia nem comentar e que o mundo nunca ouviu falar. Um discurso leve, mas em tom indiretamente ameaçador. A estratégia de Trump é mostrar que os outros países, especialmente a Dinamarca, nessa questão, não possuem a força necessária para defender um dos territórios mais importantes no quesito segurança nacional, como os Estados Unidos possuem. O americano ainda falou que a Groenlândia é um território vasto, quase inteiramente desabitado e subdesenvolvido, que está sentado e indefeso em uma localização estratégica fundamental entre os Estados Unidos, Rússia e a China. Quanto ao motivo não oficialmente declarado que o faz querer tanto a Groenlândia, Trump, de forma clara, parece não ter sido verdadeiro. Ele disse que quando os Estados Unidos devolveram a ilha para os dinamarqueses, ela não tinha tanta importância geopolítica, não era como hoje. Ele reforçou ainda que não é devido ao que tem sido divulgado. It's not important for any other reason, everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth. No such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And to get to this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That's not the reason we need it. We need it for strategic national security and international. Será que não, senhor presidente? Então vamos ver qual a importância que a Groenlândia teria para os Estados Unidos em termos geográficos e geológicos. Geograficamente, a região situa-se num ponto altamente estratégico no mapa global. Para começar, um dos principais atores que colaboraram para o interesse súbito dos Estados Unidos em ter a Groenlândia para si foi o aquecimento global. Isso mesmo, com o degelo cada vez mais acelerado nos polos, especialmente no norte, não só áreas anteriormente inacessíveis
ou de altíssima dificuldade de acesso se tornaram viáveis, como também o próprio Mar da Groenlândia, que passou a ficar navegável, tanto para navios como para submarinos. E isso especialmente para as maiores potências mundiais, os próprios Estados Unidos, a Rússia e China. É como ter literalmente quebrado uma barreira praticamente intransponível que limita e encarece o transporte mundial de mercadorias. Historicamente, a Groenlândia é a âncora do que os estrategistas chamam de Lacuna Groenlândia-Islândia-Reino Unido, sob a sigla GIUK ou GIUK. Ela, na verdade, refere-se a 2 espaços em mar aberto entre esses 3 países, que separa o Mar da Noruega e o Mar do Norte do Oceano Atlântico. Por outro lado, e isso, claro, é uma das maiores preocupações dos norte-americanos, essas áreas são um gargalo perfeito para que submarinos e navios russos poderiam usar para ameaçar a costa leste dos Estados Unidos, ou ainda as linhas de suprimentos europeus em caso de um conflito mais sério do que o que já está acontecendo. Portanto, controlar e monitorar a costa sul da Groenlândia permite aos Estados Unidos rastrear as atividades navais russas, que aumentaram significativamente nos últimos anos. A geografia também coloca a Groenlândia no caminho mais curto para uma outra potência mundial, a China. Enquanto os russos têm militarizado agressivamente a costa ártica da Groenlândia, reabrindo antigas bases da era soviética e construindo novos quebra-gelos nucleares, a China declarou-se um estado próximo ao Ártico e tem interesse em construir ali aeroportos e infraestrutura na Groenlândia como parte de sua Rota da Seda Polar. Para os Estados Unidos, há um outro agravante. A China não tem interesse somente comercial, e a Rússia já mostra qual a sua real pretensão com a Groenlândia. E é isso que os americanos não querem. Pelo contrário, com a Groenlândia em mãos, realmente eles poderão ter um sistema de defesa muito mais eficaz, uma vez que, segundo Trump, os mísseis que porventura forem lançados da Rússia ou China, em direção aos Estados Unidos, certamente cruzarão os céus da Groenlândia. E esse é um momento crucial para uma defesa mais eficiente. Bom, e o outro motivo? Não seriam mesmo as terras raras tão desejadas pela indústria norte-americana, Mr. Trump? Ora, a geologia não mente, já mostrou que a Groenlândia tem um potencial mineralógico importantíssimo para as novas tecnologias. Com o degelo, pesquisadores encontraram alguns dos maiores depósitos inexplorados de minerais de terras raras do mundo, neodímio, praseodímio, entre outras, além do urânio, petróleo e gás. Não provavelmente Trump não tem dado importância a isso, né? Claro que não. Bom, mas brincadeiras à parte, atualmente a China domina a cadeia global de suprimento de terras raras, que são essenciais para tudo hoje em dia. Desde a fabricação de smartphones e baterias de carros elétricos, até sistemas de guia de mísseis e caças F-35. Entende o desejo intenso por terras raras? Para os Estados Unidos, garantir o acesso total aos minerais da Groenlândia significa não só uma questão de segurança nacional, como também a independência dos chineses. E quem sabe, passar a fornecer para eles. Bem, mas e os groenlandeses? O que eles acham de tudo isso? Desse cliente que quer tanto comprar o seu país? Veja bem, a Groenlândia não é um país convencional. Não é um país acostumado a fazer negócios com o resto do mundo, mas tradicionalmente arraigado em suas culturas. Apesar da maioria fazer parte do folclore local, até hoje muitas são as famílias que sobrevivem da caça e pesca, praticam uma vida comunitária tradicional, onde estão sempre se ajudando de alguma forma. Normalmente, as cidades são pequenas, todo mundo conhece todo mundo e a vida social gira em torno da família, da escola, do trabalho e de eventos locais, geralmente festas tradicionais. Um ponto importante: muitos groenlandeses se definem primeiro como inuits, depois como groenlandeses e só então como parte do Reino da Dinamarca. Há um forte sentimento de identidade própria e
um debate constante sobre independência. E sabendo como é a vida atribulada dos Estados Unidos, além, é claro, dos interesses ocultos do presidente Trump, a maioria dos moradores não aprova essa negociação. Até mesmo o primeiro-ministro Jens Frederik Nielsen já disse numa entrevista que a Groenlândia não precisa de proteção direta dos Estados Unidos, uma vez que eles contam com a OTAN via Dinamarca. Isso quer dizer que, indiretamente, os Estados Unidos poderiam intervir em situações anômalas dentro da Groenlândia, com o objetivo de defendê-la. Recentemente, Trump renovou sua pressão pela Groenlândia, alegando que a União Europeia não oferecerá muita resistência. O presidente norte-americano vinculou suas reivindicações sobre o território dinamarquês ao fato de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz e desdenhou do prêmio, dizendo que não se importa com ele. Trump ainda ameaçou impor tarifas aos membros europeus da OTAN se não conseguir o controle da Groenlândia, provocando uma indignação entre os líderes da União Europeia, incluindo o presidente francês, que é sempre um grande criador de caso, Emmanuel Macron. Esse imbróglio ainda está a meio caminho de ser resolvido. Não é algo que o presidente de um único país, mesmo sendo os Estados Unidos, resolva e pronto. Mas uma coisa, pelo menos, dá alguma esperança para os inuits. Trump afirmou que não irá usar qualquer força militar na negociação, apesar de já estar taxando quem é contra o negócio. E outra coisa, será que ele também não se tornará um insistente quebra-gelos até que a barreira seja desfeita? O que você acha dessa discussão, desse tema? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.